O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Nuevo Debate. Um dos pontos mais refletidos nos últimos tempos no Brasil são as reformas no âmbito das leis do trabalho. Elas trazem uma série de mudanças no regimento das atividades profissionais em nosso país. As reformas da Previdência, da CLT e a Lei da Terceirização fazem parte de movimentos engendrados por setores do poder público e privado por uma série de razões econômicas e sociais. Por um lado, o governo defende que a reforma vai, em linhas gerais, flexibilizar os contratos de trabalho, fazendo com que o trabalhador tenha um poder de negociação junto ao empregador para definir questões como horários de intervalo, jornadas extras ou férias. Por outro, elas são vistas com olhares críticos por parte de especialistas em direito do trabalho e cientistas políticos, pois abre portas para uma clara precarização dessas relações ao entender que o trabalhador estará mais exposto ao desemprego e à incerteza quanto ao exercício da sua atividade. Para falar sobre alguns desses aspectos, sobre esse assunto, recebo o Ricardo Lobato Torres. Ele é professor do Departamento de Gestão da Economia da UTF-PR e também do Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Governança Pública dessa instituição. O professor Ricardo é doutor em Economia da Indústria e da Tecnologia pela UFRJ. Professor, muito obrigado pela sua presença hoje aqui no Nuevo Debate. Boa tarde, Carlos. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar contribuindo para o Projeto Nuevo, né? Então, fico aí à disposição para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema que é polêmico e é determinante aí para o futuro, né? Não só dos trabalhadores que já estão na ativa, mas também para a nova geração que, né, tem perspectivas em relação ao futuro. Não uma, mas várias gerações também, né, professor? Então, assim, a gente pode falar realmente em precarização, né? Se sim, em que termos que ela se coloca? Bom, deixa eu apenas, antes de responder a pergunta, colocar uma contextualização em relação a esse projeto de lei complementar que está sendo debatido no Senado agora, ele já foi aprovado na Câmara, né? Então, nesse momento, ele passou pela comissão, né, de assuntos econômicos do Senado e foi aprovado, tá, nessa comissão sem qualquer tipo de alteração do projeto que veio da Câmara ali dos deputados, né? É um documento que chega muito extenso, ele tem 55 páginas, né? Então significa dizer que não são poucas as mudanças que estão sendo propostas ali no documento em relação à consolidação das leis do trabalho, que aconteceu lá em 1943, quando ainda era o Getúlio Vargas, né? Então existe uma série de direitos, né, do trabalhador, né, que estão sendo colocados aí à prova, né, ou em risco, com esse projeto de lei, né? Então, existe uma série de elementos que estão sendo alterados ali, mas tem alguns que chamam a atenção, né? Dois deles que tiveram proposta de veto e não foi aceito, pelo menos nessa comissão, é a questão do trabalho intermitente, né? Ou seja, a possibilidade do trabalhador ser convocado para trabalhar, né, e em períodos que não são regulares, ou seja, está previsto ali que o trabalhador pode ser convocado para trabalhar numa jornada de trabalho que excede as 8 horas, né, diárias, regulares, podendo chegar até 12 horas, e aí uma jornada de 12h36, ou seja, ele tem 12 horas de trabalho e 36 de descanso, podendo voltar ali a trabalhar 12 horas novamente. Então, na prática, significa dizer o seguinte: ele trabalha 12 horas, das 6 da manhã às 6 da tarde, ele tem o dia seguinte para descansar e no outro dia ele volta e trabalha das 6 da manhã às 6 da tarde, né? Então, basicamente, isso que está sendo colocado, né? Não que isso já não aconteça, né, na prática. Então, várias profissões, né, enfermagem, segurança, acabam tendo esse tipo de trabalho, né, às vezes, inclusive, de maneira informal, né? Mas aí, com esse projeto de lei, esse tipo de atividade, que já é uma espécie de trabalho mais intensa do que as 8 horas regulares, né, vem a ser legalizada, né? Esse é um dos pontos. Outro ponto que geralmente é item de reclamação por parte do empresariado é a questão do afastamento por gravidez, né, no caso das trabalhadoras, né? E aí tem um ponto importante que é o seguinte: em relação ao fato de afastar de
condições de trabalho ou de postos de trabalho com condições insalubres. Né? E aí, o que o projeto vem colocando é que só vai ser dado esse afastamento dessa condição de trabalho insalubre quando for no grau máximo, ou seja, se prevê a possibilidade de, mesmo que haja essa insalubridade no ambiente de trabalho, né, se não for no grau máximo previsto em lei, existe a possibilidade de manter a trabalhadora grávida trabalhando nesses ambientes. Né? Então, são dois pontos que gerou bastante discussão e até um bate-boca, interrupção no plenário do Senado, né? Porque passaram, né, sendo aprovados aí a gente pode pensar assim, dois pequenos absurdos dentro de um conjunto aí de outras medidas que estão sendo colocadas. Né? Outra delas, né, dessas medidas é a questão do tempo para almoço. Né? Então, está sendo colocado que esse intervalo de almoço, que hoje é de 1 hora, pode ser reduzido para 30 minutos. Tá? Além de outras coisas, por exemplo, a própria questão da jornada de trabalho semanal. Né? Então, com a possibilidade do negociado prevalecer sobre a legislação, né, existe a possibilidade, inclusive, de aumentar a carga horária semanal, né, para até 12 horas diárias, né, passando aí das 44 que estão previstas na CLT hoje, para um número superior a isso, tá? Podendo chegar aí até 50 ou mais, né, dependendo da negociação feita entre, né, um acordo que pode ser coletivo e, inclusive, se abre a possibilidade para acordos individuais. Então, veja, o papel dos sindicatos aí, patronais e dos trabalhadores pode se ver reduzido aí para uma negociação direta empregador e o trabalhador. Tem essa questão do sindicato até na própria contribuição, que não passaria a não ser mais obrigatória. Existe uma certa intenção em tirar um pouco, digamos, esse poder de mobilização que os sindicatos têm junto aos trabalhadores, né? Exato. Essa questão de tirar a contribuição compulsória, que é o referente a um dia de trabalho do trabalhador, para o sindicato dos trabalhadores, né, principalmente, é uma forma de esvaziar até o poder de atuação dos sindicatos. Né? Então, é claro, existe mesmo entre os trabalhadores um certo receio ou uma desconfiança em relação ao papel dos sindicatos. Então, muitos trabalhadores, inclusive, concordam com isso. Né? Eles acham ruim pagar essa contribuição sindical. Né? Pelo lado de quem quer flexibilizar, vamos colocar assim, né, que esse é o termo usado pelos defensores dessa reforma, é um ponto positivo, no sentido de que os sindicatos vão deixar de atrapalhar as negociações. Né? Então, na verdade, o que se quer fazer é que se prevaleça principalmente a negociação caso a caso, né, no individual. Então, se você não tem o poder de pressão do coletivo, né, que se dá através dos sindicatos, né, a possibilidade de barganha pelo trabalhador ela vem sendo reduzida. E para o empregador, isso pode ser aí um ponto favorável a ele. Né? É porque essa questão, às vezes, de você individualizar também o trabalhador e falar, agora você vai ter o poder, né? Você tem a liberdade de negociar com o seu patrão, vamos dizer assim, né? Quando você coloca essa relação, ela per si, ela por definição é um tanto desigual, né? Porque afinal de contas você tem sempre, digamos, um poderio maior sobre aquele que está exercendo alguma atividade dentro da sua organização, vamos dizer assim, né? Então, com isso você vai realmente diminuir, né, professor? Você não vai ter, o poder fica muito mais enfraquecido, vamos dizer assim, do trabalhador querer colocar alguma coisa que realmente seja proveitosa para a sua parte, vamos dizer assim, né? Exato, até porque ele vai ter que negociar fazendo suas proposições, mas se essas proposições não atendem aquilo que é colocado pelo empregador, né, e dado um cenário que a gente tem um crescente desemprego, dependendo do tipo de atividade, se você tem um grande número de pessoas que estão desempregadas à procura, a capacidade de barganha, até por questões de fragilidade econômica, é menor. Então, se um determinado trabalhador não aceita umas condições de trabalho, ainda que elas sejam ruins, né, na perspectiva do trabalhador, eventualmente alguém pode aceitar essas mesmas condições pela necessidade de ter uma remuneração, ainda que em condições de trabalhos piores. Né? Então, essa possibilidade de fazer uma espécie de leilão com os trabalhadores, né, por parte do empregador, é algo que vem a fragilizar justamente essa questão da relação contratual entre o trabalhador e o empregador, principalmente em atividades, né, que envolvam riscos para a saúde, né? Vamos pensar assim na indústria de produção, corte de carne, essas coisas assim, né? Então sempre tem ali aquelas exigências legais
periculosidade, os adicionais, insalubridade, né? E, eventualmente, essas coisas, né? À medida que vai enfraquecendo a legislação do trabalho, prevalecendo o acordo entre as partes, pode ser que as pessoas venham a se submeter a condições de trabalho piores do que são atualmente, justamente para poder manter aí uma renda mínima para a subsistência. Certo. E assim, a questão da revisão da CLT, né, de certa forma é importante, né, observar que a lei, enfim, tem mais de meio século, precisaria ser revista, né, mas sob que pontos ou sob que ótica, né, na sua opinião, professor, deveria se existir essa discussão? Bom, é bem curioso a gente observar o discurso daqueles que defendem essa reforma no sentido de que eles afirmam que é preciso modernizar as leis trabalhistas, né? Então, parece que é trazer para a atualidade, modernizar, mas na verdade o que está sendo feito é justamente levar para a era do modernismo, né? Que foi anterior, né? Se a gente pensar no Brasil, o modernismo vem com a Semana da Arte Moderna, em 1922, né? Então, na verdade, a gente está fazendo uma ponte não para o futuro, como afirma o governo, mas uma ponte para o passado, quando a gente tinha diversas leis de trabalho e não tinha uma certa regulamentação, né? Então, aquilo que se parece ser uma necessidade para atualizar as mudanças no cenário econômico ou no próprio mercado de trabalho, ela é só uma peça de retórica, na verdade, porque a gente está retrocedendo para antes da consolidação das leis trabalhistas de 1943, né, em que a gente, né, não vai ter ali a garantia de uma jornada de trabalho máxima de 44 horas semanais, por exemplo, né, e aí com outros elementos que vão sendo articulados, como a própria lei da terceirização, né, 13º pode ser colocado em risco, direito de férias remuneradas também, né? Principalmente se esse contrato de trabalho não vem via carteira assinada, mas por uma outra espécie, por uma relação de terceirização, né? Isso pode vir a acontecer. Então, na verdade, o que se coloca é uma supressão de direitos de maneira geral, né, por parte do trabalhador, né? A única justificativa, ou a principal justificativa por parte daqueles que defendem, é que isso reduziria os encargos, né, para quem contrata um trabalhador. De fato, se você contrata um trabalhador com carteira assinada, existe uma série de encargos ali que fazem com que, dependendo do ramo de atividade, o custo de um trabalhador acaba sendo o dobro. Então, você tem ali contribuições de INSS, recolhimento FGTS, tem adicional de férias, 13º salário, enfim. Só que, se a gente for parar para pensar, se a gente olha para os dados da realidade brasileira, os salários brasileiros também são baixos, né? Então, esses encargos, na verdade, são contribuições que vão dar uma garantia mínima para o trabalhador, né? Então, vou dar um pequeno exemplo, que é a questão do FGTS, né? Então, hoje, o FGTS, ele vai da ordem aí de 8% sobre o salário do trabalhador, que a empresa tem que recolher regularmente, e caso ela venha demitir o trabalhador, né, sem uma causa justificada, ele tem que pagar 40% de multa sobre o montante que a própria empresa depositou, né, ao longo do tempo, né, para o trabalhador. Esse FGTS ele já foi uma criação feita durante o regime militar para compensar algo que foi alterado durante o próprio regime, que era a estabilidade no emprego. Então, antigamente, né, quando houve a consolidação das leis trabalhistas, o trabalhador não poderia ser demitido, né? E aí, já em meados aí da década de 60, né, com o golpe militar, isso foi flexibilizado, mas o próprio governo colocou a questão do fundo, né, do FGTS, para dar uma garantia para o trabalhador caso ele viesse a ser demitido sem uma causa justificada. Então, ele é demitido sem justa causa, então ele recebe essa indenização de 40% sobre o seu fundo. É uma maneira básica, é como se fosse um seguro para ele sobreviver até encontrar um outro emprego. Então, é uma forma de também dar uma proteção social. Então, isso também vem a ser questionado agora com esse projeto de lei. Na verdade, existe uma proposta de redução para 20% o valor da multa, né, reduzindo aí os custos para a demissão para a empresa, né, então, tornando mais vulnerável para o trabalhador. Então, na verdade, isso é benéfico para o empresário. Né? Vai ficar mais fácil demitir, vamos dizer mais assim. fácil demitir, exatamente. Custar então, menos, na verdade. A flexibilização, na verdade, é justamente essa, né, a possibilidade de eu contratar e descontratar, demitir, a maneira com que eu acho melhor. Na verdade, do ponto de vista empresarial, se minha demanda é crescente, eu contrato. Né? Se eu passo por um período de crise econômica, por fatores diversos,
eu vou demitir. Né? Eu não quero ter o custo fixo, né, desses trabalhadores, que são de fato custosos. Né? Se a gente for olhar para as despesas das empresas, né, o pessoal ele tem aí um percentual relevante na maioria das empresas. Tá? Mas, por outro lado, do ponto de vista econômico, né, todo esse dinheiro gasto, vamos dizer assim, com o pessoal, ele se converte em renda para as pessoas. Né? Então, se a gente olhar para a realidade brasileira, a gente tem aí, de 200 milhões de brasileiros, né, 100 milhões são contabilizados ali pelo IBGE como pessoas que estão em idade para trabalhar e formam a nossa força de trabalho. Né? Dessas 100 milhões, apenas 4% se enquadram na categoria empregador. Ou seja, eu estou falando de 96% dos brasileiros, né, desses 100 milhões que estão aí em idade para trabalhar, dependem da sua própria força de trabalho. Né? Então, eu estou querendo reduzir justamente o rendimento da grande maioria dos brasileiros. Tá? E com isso tem toda a questão da circulação. E o professor já volta para explicar para a gente por que essas leis, de certa forma, elas prejudicam, né, ou vão prejudicar a longo prazo e a médio prazo a nossa economia. Eu vou fazer um rápido intervalo e o Novo Debate já volta. Olá, o Novo Debate está de volta. Hoje estamos falando acerca das reformas trabalhistas, da Previdência e da Lei da Terceirização. No estúdio comigo o professor Ricardo Lobato Torres, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Bom, professor, a gente encerrou o bloco anterior ali conversando um pouco sobre essa questão da macroeconomia, né? Como que, enfim, os trabalhadores fazem, de certa forma, o gasto, né? Digamos que esse dinheiro que eles recebem, eles gastam na economia e isso, obviamente, faz a economia girar, gerando mais empregos, enfim, né, produzindo-se mais bens. Né? Como que esse achatamento possível, né, da renda média dos trabalhadores pode influenciar bastante na nossa economia? Bom, eu vou colocar um pouquinho em perspectiva histórica. É um assunto longo, né? Não vai dar tempo de a gente tratar em detalhes, mas, em linhas gerais, a gente é um país com uma dimensão grande e com uma população também grande comparado com outros países. Isso fez com que no próprio nosso processo de desenvolvimento capitalista, a gente tivesse um desenvolvimento, principalmente industrial, mas de outros setores de atividade, voltados para dentro, né? Principalmente aí a partir do Getúlio Vargas, que iniciou um processo nacionalista, né, de desenvolvimento econômico. E quando a gente tem o nosso mercado, o público-alvo das empresas sendo o setor interno, é interessante que as pessoas tenham capacidade de aquisição. Então, quanto maior for a renda delas, né, maior vai ser a capacidade de consumo delas. Né? E aí, o que se coloca com essas possibilidades de achatamento salarial, né, com essas reformas trabalhistas que vão precarizar as relações de trabalho e, pelos dados do próprio IBGE, a gente consegue observar, por exemplo, comparando aqueles trabalhadores que têm carteira assinada, CLT, o seu rendimento médio, que no primeiro trimestre desse ano estava algo em torno de R$ 1.800, né, com aqueles que são chamados de conta própria, basicamente o trabalho informal, né, de 1.500, que podem ser os terceirizados ou não, né, já dá uma diferença aí basicamente de 30% ou 20%, 25%. Tá? Então, ele já tem uma renda menor. Né? Se a gente tiver uma intensificação, tá, dos contratos de trabalho via terceirização, a tendência é que a gente tenha uma redução, né, dessa renda disponível para o trabalhador. Sem contar no fato de que a gente já está num nível de desemprego, tá, muito elevado. Então, a gente finalizou ali o ano de 2014, né, com uma taxa de desemprego da ordem de 4,5%. Hoje ela está em 14%. Tá? Então, a gente praticamente multiplicou por 3. Então, pessoas desempregadas não têm renda, né? Elas conseguem sobreviver, aqueles que têm o direito ao seguro-desemprego por algum tempo, e aí não tem renda. Né? Se não tem renda, a gente gera uma retração da capacidade de consumir alimentos, né, vestuário, etc. Então, tudo aquilo que é mais essencial para o trabalhador, né? Não estou falando de bens de luxo aqui. Né? E quando a gente tem essa retração, consequentemente, o próprio mercado doméstico vai diminuir. Então, a perspectiva de retomada de crescimento para muitas indústrias, alimento, vestuário, essas coisas que são mais essenciais para o trabalhador, não vai melhorar no
nos próximos anos. Não há essa perspectiva. E se a gente olha para os dados que o governo está anunciando agora, que do crescimento econômico, a recuperação da economia, na verdade, ela foi puxada principalmente pelo agronegócio, né? É o termo que eles adoram utilizar, né? Que basicamente é a exportação de produtos pouco processados, né? Então, é a soja, é o minério de ferro, às vezes com pouco processamento, que basicamente é dominado por pequenas famílias, né? Pequenas pessoas que dominam, né, essa produção. Ou empresas estrangeiras ou mesmo. Empresas estrangeiras e empregam pouco, né? Então, você tem uma agroindústria que ela é mecanizada, então você não tem grandes gerações de emprego, e o mercado deles não é um mercado interno, é um mercado de exportação. Certo. Então, na verdade, eles conseguem manter a sua geração de riqueza, e ela é concentradora, né? E não gera emprego, você não tem um transbordo, né, dessa riqueza advinda do exterior para o resto da sociedade, né? Então, aquelas atividades que, de fato, né, são importantes para os trabalhadores, né, elas se veem aí com uma perspectiva de baixo crescimento para os próximos períodos, né? Principalmente em função da queda da demanda ocasionada pela redução dos salários, ou seja, a queda da massa salarial dos trabalhadores vai inevitavelmente levar a uma redução da demanda interna, né? Então, as perspectivas de retomada e crescimento, porque o trabalho vai ficar mais barato, elas são, na verdade, uma peça retórica bem farsante, porque o empresário ele não vai investir, por exemplo, para ampliar a produção de alimentos se a perspectiva de vendas de alimentos no mercado interno é menor, né? A não ser que ele consiga compensar por exportações, aí é outra história, tá? Mas se a gente tem uma série de setores de atividade que são direcionados para o mercado interno, com a perspectiva de menor renda, o investimento também não vai acontecer. Eles não vão contratar mais pessoas só porque o custo ficou mais barato. Na verdade, o que determina é as vendas. Certo. E também a questão da própria terceirização é algo que já vinha há muito tempo sendo debatido, já havia tentado, né, se aprovar alguma coisa nesse sentido, né, da terceirização irrestrita ou das atividades fim, né, mas sempre havia sido barrado, vamos dizer assim, por causa de algum movimento político, né, da época, vamos dizer assim, né, mas agora isso conseguiu, digamos, passar, né? O que isso traz também de consequência para a gente, professor? Bom, aquele projeto de lei de terceirização, inclusive da atividade fim, ela foi aprovada, virou lei em março, sancionada pelo presidente Michel Temer, tá? Então, o que se coloca ali, basicamente, são alterações da lei de contratos de trabalhos temporários, tá? Só que esses contratos de trabalhos temporários, né, na verdade, são prestações de serviços feitos por empresas para fornecer trabalhadores temporários, vamos dizer assim, né, para uma empresa contratante, né? O que se coloca ali é que agora é possível você terceirizar não só as atividades meio, que são aquelas atividades que não estão vinculadas com o objeto, né, o objetivo social da empresa. Por exemplo, uma montadora, o objetivo é fabricar e montar veículos, né? Então, ela podia terceirizar outras coisas que eram acessórias, né? Então, um serviço de contabilidade, de repente, serviço de limpeza, a segurança. Então, essas eram as atividades terceirizadas até então. Com essa nova lei, vai ser possível, inclusive, você controlar uma empresa para colocar os operadores da linha de produção, né? Então, isso, para quem está contratando, pode ser duplamente benéfico, né? Primeiro que ela consegue reduzir custo, isso é uma coisa muito interessante, né? Porque, na verdade, ela reduz custo transferindo, na verdade, os custos para outra empresa, para a empresa terceirizada. Então, todas aquelas obrigações trabalhistas, ela transfere a responsabilidade para outros. Inclusive, alguns riscos associados. Por exemplo, se a produção cai, então, na verdade, ela deixa de contratar serviços na empresa terceira. Ela não precisa demitir trabalhadores e arcar com todas as consequências disso, tá? Existe mais um detalhe nessa lei de terceirização, que são os requisitos, tá, para que a empresa possa ser uma empresa que presta serviços de trabalho temporário, né? E aí a gente tem alguns critérios. O primeiro deles ter um CNPJ, então está regularmente vinculada lá na Receita, está cadastrado no Ministério do Trabalho, e aí, por faixas de número de empregados, exige-se um capital mínimo, tá? Então, por exemplo, empresas até 10 pessoas, capital mínimo de R$10 mil, tá? Então, você imagina o seguinte: hoje a gente tem a figura do microempreendedor individual, o chamado MEI. MEI pode ser composto por um único trabalhador, tá?
que é o sócio. E o sócio, quando vai abrir, se eventualmente ele tem lá um carro, por exemplo, que ele vai usar para se deslocar para o trabalho, ele pode colocar o valor do carro, 10 mil, 15 mil, como o capital social dele. Né? Então, esse trabalhador, que é um microempreendedor individual, ele estaria apto a estabelecer um contrato de trabalho temporário com uma empresa. Né? Então, isso faz com que, na prática, eu não tenha nem a necessidade de eu contratar uma outra empresa. Eu posso contratar o trabalhador direto, mas ele sendo uma figura de pessoa jurídica, tá? Um microempreendedor individual. Né? Quais são as vantagens para quem contrata isso? Né? Quando eu contrato um trabalhador, eu tenho todos aqueles encargos que a gente já discutiu. Quando eu contrato uma empresa, eu vou pagar, eventualmente, o ISS. Tá? E aí, o trabalhador, né, quando ele tem o MEI, ele paga o simples ou super simples nacional. Então, basicamente, ele paga uma taxa que hoje é de R$ 52,00, né, sendo que desses R$ 52,00, 46 mais ou menos refere-se à contribuição para a Previdência, e o restante vai dividir para o ISS da Prefeitura e do Estado, se tiver o ICMS. Tá? Então, basicamente é isso. Então, isso faz com que, para quem contrata, os custos sejam muito baixos e transfere toda a responsabilidade em relação a eventuais encargos para a aposentadoria para o trabalhador. Então, você veja o seguinte, se eu contrato um trabalhador pelo salário mínimo, que hoje é R$ 937,00, eu vou ter a contribuição de 8% do trabalhador e mais 8% do empregador. Então, basicamente, a contribuição só empregado-empregador seria da ordem de R$ 150,00, sobre um salário de R$ 937,00. Se eu contrato um MEI, na verdade, o próprio MEI vai contribuir somente R$ 46,00. Tá? Então, isso vai gerar até um problema para o fundo da Previdência. Tá? Então, eu tiro a responsabilidade do empregador de contribuir para a Previdência. Sem contar que todas as garantias também se perdem. Não há garantia. Existe, se eu não preciso pagar 13º, não preciso conceder Não férias. existe. Na verdade, eu faço um contrato, por exemplo, de um ano. Depois eu posso renovar. Então, as férias, né? Eu estou contratando uma empresa, a empresa não tira férias. Então, eu suprimo também esse direito, sem falar dos adicionais de férias, enfim, todas as outras coisas. Agora, professor, para a gente encerrar, todas essas leis, enfim, a lei que já foi aprovada da terceirização, essas outras medidas, né, que passaram tão incólumes, né, pelo Senado, pela comissão, e a votação vai acontecer em breve. Enfim, é muito provável que todas elas sejam aprovadas, né? Como a gente deve pensar um cenário crítico, né, sobre isso, projetando aí para um futuro próximo, vamos pensar assim, ou até, né, as eleições aí do ano que vem? Bom, que vão ser aprovadas, acho que a gente não tem dúvidas pelo fato de tudo que vem acontecendo, né? As grandes maiorias, né, formadas aí por alas conservadoras do Congresso, né, que inclusive legitimaram ou, né, fizeram esse complô contra a então presidente. Né? Então, o próprio processo de impeachment, né, obteve maioria nas duas casas, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, e não vai ser diferente. Né? A gente teve a PEC, né, que foi aprovada no ano passado, né, do congelamento dos gastos, passou, apesar de haver alguma oposição. Então, a oposição hoje ao governo, né, ela é minoritária. Então, não há dúvidas que essas reformas vão passar. Né? É claro que vai ser muito difícil a gente conseguir reverter, no curto prazo, pela via tradicional ou pela via eleitoral, né? A menos que a gente consiga, ou a sociedade consiga eleger pessoas, né, comprometidas aí com as causas dos trabalhadores. Né? Mas dado o sistema eleitoral, né, que a gente tem aí, com doações de campanha, assim, que muitos, né, dos que são eleitos, na verdade, são eleitos por causa da propaganda, né? Então é muito difícil que a gente consiga vencer, pelo menos no curto prazo, né, o discurso, né, daqueles que estão defendendo os interesses que são contra os interesses dos trabalhadores. Né? Na verdade, a gente precisa atentar, né, para quem são os grupos econômicos que estão por trás dos políticos que estão lá. Então, na verdade, em última instância, eles estão representando interesses que não são os interesses dos trabalhadores. Né? E a gente precisa pensar quem poderiam ser as lideranças, né, para as próximas eleições, que pudesse atender aí a questão dos direitos dos trabalhadores. Né? E uma coisa importante é o seguinte, geralmente a gente atribui muita responsabilidade, né, do ponto de vista político, para o Poder Executivo, para a figura do Presidente da República. Né? Mas a gente, acho que esquece, né, e deve tomar como lição que os outros dois poderes são fundamentais. Né? A gente consegue ter alguma participação, né, através das eleições, na escolha dos representantes no Legislativo. Né? Mas no Judiciário, que também não pode ficar de fora, né, a gente tem que considerar também que é algo que precisa ser pensado. Tá? Então, a própria questão das greves, que a gente não discutiu aqui, não deu tempo, né? O próprio Supremo Tribunal definiu que
nas últimas greves que quem tivesse em greve deveria ter o seu ponto, né, o seu salário cortado. Então, uma forma de intimidação legitimada né, pelo próprio Poder Judiciário. Então, na verdade, se os três poderes não estiverem alinhados, as coisas não acontecem. E o que está acontecendo atualmente é que os três poderes estão alinhados. Então, como disse o próprio Romero Jucá, né, é um acordo com o Supremo e com tudo. Então, a gente precisa parar para pensar quais são todos os envolvidos nesse cenário político brasileiro. Certo. Infelizmente, são tempos bem sombrios, né, professor? Bom, muito obrigado pela sua participação hoje. Eu lembro quem está em casa também que esse programa está sendo gravado em junho de 2017, né? E também a gente tentou aqui fazer um panorama geral, né? É muito provável que quando esse programa vá ao ar já se tenha novas atualizações a respeito desse tema, mas de qualquer forma, agradeço muito, professor. A gente tentou fazer aqui uma análise geral e projetar um pouquinho para o futuro, né, professor? Ok, Carlos, eu que agradeço a participação e fico à disposição aí para conversas futuras. Tá certo, professor. Muito obrigado. O nosso tempo hoje se esgota. Eu gostaria de agradecer aqui a presença do professor e também lembrar que você encontra mais informações sobre o assunto de hoje no site nuevo.org.br. Lembrando que o Nuevo Debate é uma parceria entre a UFPR-TV e os programas de pós-graduação em Tecnologia e em Administração da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. A programação completa da nossa TV está no site tv.ufpr.br. Muito obrigado pela companhia mais uma vez e até a próxima.